sobre o crime ou sobre os factos de que vem acusado. Sobre essas questões, já não é obrigado a responder. Não responder se achar necessário, se não souber a resposta, por exemplo, ou se achar que há alguma dúvida naquilo que vai responder, não é obrigado a responder às questões que serão colocadas sobre a matéria criminal. Bem, teve porquê? Não obstante a lei preveja que o juiz informe o arguido sobre esses dois momentos, informe que ele não é obrigado a responder o segundo grupo de questões e que é obrigado a responder o primeiro grupo de questão. Mas algumas vezes o arguido não consegue perceber, ou porque o juiz não se explica tal como deveria ser, ou porque o juiz, ou porque o arguido tem uma vamos supor que tem uma dificuldade de perceber a linguagem jurídica. Lembramos, o arguido muitas vezes não conhece a linguagem jurídica, né? Então é importante, se quisermos, faz parte até mesmo da nossa estratégia. Se quisermos apresentar uma defesa sólida, então temos que começar com esse trabalho prévio. No entanto, no primeiro grupo de questões, está como informei sobre a identidade de pessoas antecedentes criminais, o juiz vai perguntar o nome, vai perguntar a morada, vai perguntar, por exemplo, se já respondeu alguma vez em tribunal. Okay? Sobre essas questões, o arguido é obrigado a responder sob pena de responsabilização criminal. Depois, tem o segundo grupo, sobre os factos que vêm acusados. Depois do juiz perguntar, ou colocar as questões, ou esgotar em princípio as questões, pergunta ao procurador, nesse caso, ao magistrado do Ministério Público, se tem alguma questão. O magistrado do Ministério Público, normalmente tem, se tiver alguma questão, vai também colocar as suas questões. De seguida, o juiz vai perguntar se a defesa tem alguma questão para colocar, e aí a defesa também vai colocar as suas questões. É importante termos atenção ao seguinte: nós somos, se intervirmos como advogado do arguido, é relevante que a gente não venha colocar questões que, em princípio, sabemos que ele não vai conseguir responder, porque eu normalmente digo o seguinte: nós somos advogados, se intervimos num processo na qualidade de advogado do arguido. Nós temos que criar a estratégia, produzir uma defesa esperada pelo nosso constituinte. Nós não estamos aí preocupados com a boa administração da justiça. Nós não estamos preocupados com isso. Né? Estamos intervirmos num processo, somos advogados do arguido, nós estamos lá para representar o interesse do arguido. Quem tem a obrigação de produzir uma boa administração da justiça, fiscalizar a legalidade, é o Ministério Público. Se o juiz for um mau administrador da justiça, o Ministério Público não fiscalizar, por exemplo, uma ilegalidade, nós sabemos que, enquanto defesa, vai beneficiar o arguido. Em princípio, deixamos passar, porque nós não estamos lá para discutir direito com o Ministério Público ou com o juiz. Nós estamos lá para representar os interesses do nosso constituinte, que é o arguido. Se a má administração da justiça por parte do juiz poder produzir uma vantagem para a nossa defesa, então deixamos passar. Esse é o ponto, porque nós representamos os interesses do arguido. O arguido, quando vem ter conosco, se somos advogados, por exemplo, constituídos, ou, por exemplo, de qualquer modo, nós intervimos no processo, nós sabemos de antemão que o que se espera é que o arguido seja absolvido. É isso que o arguido, em princípio, quer que seja absolvido. A estratégia, a fundamentação, ou tudo aquilo que nós vamos produzir tem de ser com a finalidade de garantir a absolução do arguido. Nós não estamos lá para discutir direito, muito menos para mostrar ao juiz ou mostrar ao Ministério Público quem conhece melhor direito. Dizer ao juiz, por exemplo, o peritíssimo, esse ato tinha que ser praticado assim, assim, não foi.
quando sabemos que esse erro do Ministério do Ministério Público ou do juiz, por exemplo, beneficiou a nossa defesa, ou beneficiou a defesa que nós apresentamos em favor do arguido. Então, tal como eu informei, ilustres colegas, o mais importante é nós continuarmos na posição sólida, que é garantir uma boa defesa para o arguido. No caso de nós estarmos a apresentar precisamente o, o arguido. Em seguida, após ser feitas as questões, o juiz efetuar as questões, colocar as questões, o magistrado do Ministério Público colocar as suas, de seguida o advogado do arguido também coloca as questões. Então, o importante é nós colocarmos, se tivermos que colocar algumas questões, as questões devem ser colocadas em benefício do arguido, se formos representantes do arguido. Então, se nós fizermos um trabalho prévio com o arguido, saberemos exatamente que questões devemos ou não colocar, ele saberá exatamente que questões vamos colocar. Algumas nós já temos elas preparadas muito antes da audiência, porque achamos que se o arguido responder aquela questão do julgamento, um outro ponto vai ficar esclarecido. Isso vai beneficiar mais tarde, no momento das alegações, ou vai beneficiar alguma outra coisa da nossa defesa. Então, nós colocamos, muitas vezes, as questões também são feitas, né, em função daquilo que vai ser, das questões que vão ser colocadas pelo juiz ou das questões colocadas pelo Ministério Público. Nós, então, vamos também redigir outras questões para depois colocar o arguido. O mais importante é controlar, nunca perder de vista o nosso papel enquanto mandatário do arguido. Nota-se que muitos advogados, algumas vezes, distraem-se um pouco no momento de interrogatório, se o juiz está a colocar uma questão, ou quando o Ministério Público está a colocar uma outra questão. É importante termos atenção, por isso vou explicar. O Ministério Público, não obstante, né, não, o Ministério Público, não obstante seja o fiscalizador da legalidade, o Ministério Público, em princípio, representa outra parte. Né? O Ministério Público está acusado. O juiz é a parte imparcial, se quisermos. Né? E depois temos a defesa do arguido. Então, nós temos que estar atentos às questões que o juiz vai colocar ao nosso constituinte, nesse caso do arguido, se há alguma ilegalidade, se há alguma questão que não deveria ser colocada, se há alguma questão ardilosa, por exemplo, alguma questão capciosa, por exemplo. Temos que prestar atenção a isso. Do mesmo modo, também temos que prestar atenção nas questões que o Ministério Público vai colocar, porque tudo isso tudo isso faz parte da produção de provas. E há questões que, por exemplo, que o Ministério Público vai colocar, que nós, em princípio, não deveria colocar por força da lei. O Ministério, claro, o arguido não sabe, vai tentar responder. Isso poderá, mais tarde, dificultar aquilo que é a defesa que nós construímos. Então, não só temos que prestar atenção nas questões que o juiz e o Ministério Público vão colocar ao arguido, como também temos que prestar atenção nas respostas que o arguido vai dar para cada uma das questões que lhe foi colocado. Okay? Alguns advogados têm o hábito de pensar, peço desculpa, espero que não me entendam mal, mas alguns advogados têm o hábito de pensar que o momento em que nós apresentamos, o momento em que produzimos prova, o momento mais relevante para aquilo que é a defesa do arguido, é só o momento das alegações orais. Mas não é isso. Porque nós começamos a produzir uma defesa para o arguido muito antes de começar a audiência.
todos os momentos da audiência são relevantes para aquilo que vai ser então o desfecho, ou não, se tivermos na qualidade de mandatário do arguido, para aquilo que é precisamente as pretensões do nosso constituinte, que é precisamente ser absolvido, em princípio. Então, depois de serem, depois das declarações do arguido, ou seja, depois do arguido produzir prova, vem outro submomento, são os meios de prova indicados pelo Ministério Público. Vem SEX, então, os meios de prova indicados pelo Ministério Público. Tem também os meios de prova indicados pelo assistente, no caso de haver, bem como os meios de prova indicados pelo arguido. Então, tal como eu informei, são vários submomentos. Primeiro momento, as declarações feitas pelo arguido. Depois, o momento das provas indicadas pelo Ministério Público. O momento das provas indicadas pelo assistente do Ministério Público, se houver. O momento das provas indicadas pelo arguido. Depois são ouvidas também os declarantes, as testemunhas, os peritos, quer dizer, são todos esses que vão intervir em sede do processo de modo a produzir prova. Tá? Como informei, é um momento importante porque todas essas provas que são produzidas por esses intervenientes processuais depois vão ser relevantes para aquilo que são nossas alegações orais, vão ser relevantes para aquilo que é a acusação apresentada pelo Ministério Público. Então, é importante que a gente preste atenção, como é importante que a gente também venha produzir uma boa prova. Nós, os advogados, temos essa responsabilidade, produzir a qualidade de mandatários do arguido, produzir as melhores provas possíveis para aquilo que é precisamente os interesses do nosso constituinte. Eu aprendi isso. O meu patrão sempre diz o seguinte: o arguido, o constituinte, quando vem ter connosco, explica a situação, espera que nós intervimos da melhor maneira possível, porque nós, quando aceitamos mandatar aquele constituinte, ou cuidar daquele processo na qualidade de advogado, nós estamos a cuidar da vida do constituinte. Imaginemos, não é de se esperar que o constituinte seja condenado por um descuido nosso, ou por um erro da nossa parte, quando deveríamos ter ficado atentos. Então é importante, tal como nos outros momentos, esse também é importante, provavelmente com um nível de importância um pouquinho mais alargado. Por esse motivo é que, na qualidade de advogados, precisamos prestar atenção a tudo que acontece em ser desse momento, que é precisamente o momento da produção de prova. Em seguida, o fim do momento da produção de prova, segue-se então o momento das alegações orais, né? Tal como os outros momentos, também é um momento muito importante. Eu tenho o hábito de dizer o seguinte: o momento das alegações orais não é um momento do, não é um momento do advogado, não é esse o ponto. O momento das alegações orais é um momento, se quisermos, é um dos momentos mais altos para criar ou apresentar uma boa defesa em benefício do constituinte. Não é exatamente o momento em que temos que, né, dar só discutir direito com o tribunal, mostrar que sabemos. Não é esse o ponto, tal como informei inicialmente. O mais importante é produzirmos uma defesa que seja, ou que esteja alinhada aos interesses do nosso constituinte. Esse é o ponto. O que é que acontece então? Esse momento vem previsto no artigo 404 do Código de Processo Penal. O que é que acontece no momento das alegações orais? Neste momento, as partes vão expor na sua linha de pensamento, vão expor tudo aquilo que na sua linha de pensamento é relevante ou não para que se possa então atingir a verdade material. Ou seja, nesse exato. Do ponto de vista prático, o que é que acontece? Bem,
Chegando no momento das alegações orais, inicialmente o juiz concede a palavra ao magistrado do Ministério Público. O que é que vai acontecer? O magistrado do Ministério Público vai precisamente, em forma sumária, descrever exatamente o que é que aconteceu, vai levantar, muitas vezes, levanta circunstâncias, faz referência a algumas circunstâncias agravantes em função dos factos, ou também pode fazer, né, menção a circunstâncias atenuantes em função dos factos, o que vai precisar precisamente, né, a apresentar todos os fundamentos que acredita, em função daquilo que foi produzido em sede do processo, em função das provas que foram juntadas ao processo, vai apresentar as suas alegações, vai levantar as questões que são relevantes ou não, por exemplo, vai levantar as questões que são relevantes para e vai terminar precisamente com aquilo que normalmente pedido da condenação do arguido. Por exemplo, o arguido mais tarde do Ministério Público pode dizer, visto que existem provas, consta dos autos, provas que vêm sustentar a acusação, provas de que o senhor fulano esteve lá, o senhor fulano fez isso, aquilo, fulano, exato, por conta da declaração feita por este ou aquele interveniente, por exemplo, no final depois chega-se à conclusão que o arguido cometeu o crime de que vem acusado nesses termos, que quer esse outro tribunal, que seja mesmo quando julgado condenado, é mais ou menos isso. Ou seja, todo o discurso do Ministério Público vai terminar com o pedido de condenação, em princípio, com o pedido de condenação do arguido, porque o Ministério Público está lá para acusar. Depois do Ministério Público alegar, o juiz vai informar, vai conceder a palavra ao representante da defesa, nesse caso o advogado do arguido, para precisamente produzir então também as suas alegações, apresentar as suas alegações. Bem, o que normalmente o juiz diz, ilustre advogado, representante da defesa, ilustre representante da defesa, tem a palavra, as suas alegações orais, por exemplo. Então, o que é que acontece? Nesse momento, nós também vamos fazer o nosso discurso, é exatamente esse discurso. Vamos apresentar, relembrar o tribunal, por exemplo, levar ao conhecimento do tribunal, por exemplo, de pontos que são realmente importantes para aquilo que é precisamente o nosso pedido. Ou seja, nós vamos fazer um discurso eh, que venha precisamente justificar o pedido que vamos fazer no final do discurso. Por exemplo, o, o juiz diz, o mandatário, o ilustre advogado tem as alegações orais. O que é que nós vamos começar? Meritíssimo juiz, digníssimo representante do Ministério Público, algumas vezes se pode dizer meus senhores, relativamente ao facto que vem acusado, relativamente ao crime que vem acusado, o senhor fulano tal, ou relativamente ao crime que vem o arguido acusado, a defesa tem a dizer o seguinte, aí vamos começar a expor. Não acreditamos, por exemplo, acreditamos que o arguido não cometeu o crime, por esse ou aquele motivo, a defesa entende que o arguido não cometeu o crime, por esse ou aquele motivo. Vamos fazer uma exposição, vamos apresentar um discurso, claro, de esperar que o discurso seja em benefício do nosso constituinte, ou seja, seja em benefício do arguido. Então, o que vamos fazer é apresentar um discurso com vista a justificar o pedido que vamos fazer mais abaixo. Se na estratégia criada, ou naquilo que é a nossa a linha de argumentação, aquilo que é a prova produzida em sede dos autos, chegamos à conclusão que o arguido não cometeu crime, está a ser acusado injustamente. Então, por exemplo, vamos dizer, em função disso, em função do que foi advertido, em função disso ou daquilo, requeremos este do tribunal que seja o arguido absolvido dos autos, porque
Então, porque mesmo, pelo mesmo não ter cometido crime algum, não ter cometido o crime de que vem acusado, por exemplo. Ok. Mas é importante termos atenção ao seguinte. Algumas vezes nós acompanhamos o processo desde a fase da instrução preparatória, outras vezes mesmo intervindo na fase de audiência e julgamento, nós temos o cuidado de ler previamente o processo, conseguimos perceber que o nosso arguido de facto cometeu o crime de que vem acusado, né? As provas apontam há uma confissão feita, por exemplo, ou seja, todos os elementos de provas produzidos em sede dos autos mostram claramente que o mesmo cometeu um crime. O crime de que vem acusado. O próprio arguido confirma-nos que o mesmo cometeu o crime de que vem acusado. Vimos que em sede de todo o julgamento, quer dizer, não existem dúvidas de que o nosso arguido não tinha cometido o crime, está completamente claro. Então, nós temos que ser racionais, temos que ser inteligentes. Se o nosso arguido cometeu o crime, está devidamente confirmado que o nosso arguido cometeu o crime. Continuar a bater na tecla de que não cometeu o crime, não obstante poderá surgir uma má administração da justiça, por exemplo, ter uma decisão a nosso favor, mas isso é mesmo um milagre. Mas então, o que eu estou a tentar explicar é outra coisa. Se está devidamente confirmado que o nosso arguido, nosso constituinte, nesse caso o arguido no processo, cometeu o crime, em vez de nós requerer, por exemplo, nós podemos, né, seja o mesmo se apegar a algumas circunstâncias, né, seja o mesmo absolvido, ou se assim não entender esse tribunal, que venha o prefeito de aplicação da pena, prefeito de determinação da pena, que seja levado em consideração as circunstâncias X, por exemplo, o facto de mesmo ser réu primário, mesmo ser réu confesso, estar privado, por exemplo, do convívio familiar, coisa toda. Podemos também levantar algumas questões doutrinárias, como, por exemplo, o facto de, vamos supor, com a prisão preventiva já, né, com a prisão vamos supor que mesmo esteja preso. Acreditamos, a defesa entende, meritíssimo, que pelo tempo que esteve afastado, convívio familiar, pelo tempo que esteve preso, já se terem verificado o que se espera atingir em sede da prevenção geral, em sede da prevenção especial. No final de tudo, se o discurso do Ministério Público vai ser, em princípio, para solidificar, garantir, dar peso ao pedido de acusação. O nosso discurso, enquanto advogado do arguido, é para solidificar, dar peso ou garantir precisamente aquilo que são os pedidos que nós temos. Normalmente, a absolução do arguido, outras vezes uma redução, por exemplo, de pena, é mais ou menos isso. Então, os discursos são feitos nesse sentido. Volto a repetir, o momento das alegações orais não é um momento para o espetáculo ou show, por exemplo, desculpa, espero que não me entenda mal, mas não é um momento para o show do mandatário do arguido. Não é esse momento, é o momento em que nós temos, é um dos momentos mais importantes que nós temos para produzir uma defesa sólida, uma defesa consistente em benefício de quem? Em benefício do nosso constituinte, em benefício do nosso cliente. Então é importante nós, sempre que prepararmos nesse sentido. Não faz sentido, não faz sentido que nós preparamos as alegações orais completamente desalinhada com aquilo que são os factos e as provas que foram produzidas ou que, em princípio, vão ser produzidas. Porque muitas vezes nós até preparamos as alegações orais de forma prévia, mas em função das questões que são colocadas em sede da audiência, nós conseguimos perceber que há necessidade de alterar, aumentar, reduzir um pouco aquilo que são as nossas alegações orais. Então é importante fazer isso porque nós estamos a atuar em benefício do constituinte, em benefício do arguido. Então, é importante nós levarmos isso em consideração.